Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, meu nome é Rafael Luiz, sou médico oncologista do Grupo Sonhe e quero dar boas-vindas a mais um episódio do podcast do Grupo Sonhe, Oncoponto. E esse é um episódio especial. É um episódio sobre o câncer de bexiga não músculo invasivo, dados de vida real da cidade de Campinas. E hoje eu trouxe aqui a doutora Isabela Pinheiro, nossa médica oncologista, especialista em tumores geniturinários também do Grupo Sonhe, minha colega, minha amiga, para falar um pouco sobre o câncer de bexiga não músculo invasivo e falar um pouco junto comigo sobre os dados do nosso projeto de câncer de bexiga. Bem-vinda, Isabela, e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Rafa. Tenho certeza que vai ser uma discussão bastante interessante. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre tudo, né? Sobre os dados que a gente tem da literatura, sobre os dados que a gente encontrou aí nesse estudo que você fez, que você aplicou tão bem e conseguiu dados bastante importantes. Legal. Então, para introduzir o tema, né, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de epidemiologia e o porquê do projeto, né? Então, a gente sabe que o câncer de bexiga, né, é um câncer que é relativamente pouco comum na sociedade, né? Tem aproximadamente 11 mil casos por ano no Brasil, com 5 mil mortes. É um câncer bem menos comum do que outros, que às vezes tem 70 mil, mais de 30 mil casos, mas está entre as 10 neoplasias mais frequentes. É um câncer que traz bastante impacto na vida dos pacientes. Por quê? Porque quando ele é avançado, ele pode trazer problemas, pode levar à morte. Então, o ideal é a gente descobrir o câncer de bexiga e tratar ele o quanto antes. Quanto mais precoce, melhor. E a gente tem também dados, né, da própria Vigilância de Saúde de Campinas, que a gente tem uma incidência muito parecida com a incidência brasileira e a incidência mundial em relação ao tamanho da população. E aí, a gente está com esse projeto, o qual a gente vai apresentar os dados aqui, que veio veio analisar os dados lá do Hospital da PUC de Campinas, dos nossos pacientes com câncer de bexiga não músculo invasivo. Então, o tema é o câncer de bexiga não músculo invasivo, que é aquele câncer de bexiga logo no início. E esse projeto, a gente teve um financiamento internacional e a gente conseguiu fazer uma análise de pacientes dos últimos 7 anos no nosso ambulatório de câncer de bexiga lá na PUC. E aí eu queria começar, Isabela, te perguntando algumas coisas sobre o diagnóstico ao tratamento do câncer de bexiga. Claro. Então, primeiro, quais são os principais sintomas que os pacientes apresentam quando eles são suspeitos de ter um câncer de bexiga ou quando inicia um tumor de bexiga? Então, Rafa, eu acho que uma coisa que você comentou, né, que é muito importante, é que a gente está falando aqui não daquele câncer de bexiga que já criou raiz e tem um risco de trazer até o falecimento do paciente, a depender da evolução da doença. A gente está falando daquela lesão que nasceu ali na bexiga, mas ainda não criou raiz. Então, as chances de cura são muito altas para esse paciente. E se a gente tem a oportunidade de fazer esse diagnóstico precoce, a gente já sai muito na frente, pensando em qualidade de vida, em chance de cura e até de fazer tratamentos menos invasivos, né? Quando a gente pensa em tratamento oncológico, a gente já pensa em quimioterapia, queda de cabelo, cirurgias muito grandes. Então, é uma oportunidade a gente conseguir tratar esse tumor logo no início. E o que é a principal questão que nos faz pensar no câncer de bexiga, a gente dá o nome técnico de hematúria, que nada mais é do que o xixi com sangue, né? O xixi com sangue, ele não pode ser interpretado como normal, né? Todos nós, independente, né, de nós médicos, qualquer pessoa tem que entender que sangue na urina é um sinal de alerta. Se é um sinal de alerta, isso tem que nos motivar a procurar um atendimento de saúde. O que a gente sabe? Que pacientes que trabalham com produtos químicos, pacientes que fumam, né, que têm exposição a algum tipo de tabaco, pacientes que foram expostos a alguns tipos de quimioterapia prévios,
são pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver câncer de bexiga. Então, principalmente para esses pacientes, sangue na urina e às vezes até algumas outras alterações urinárias, como o aumento da frequência com que você vai urinar, o fato de ir ao banheiro e sentir que não conseguiu fazer todo o xixi que precisava, tudo isso tem que ser um sinal de alerta para procurar um médico. E aí, então, a gente tem essa oportunidade na mão de conseguir fazer um tratamento pouco invasivo, que eu acho que a gente vai conversar aqui sobre os tipos de tratamento, e com altas chances de cura. Sim. E assim, o nosso projeto não focou nisso, mas eu acho que esse é um dos pontos que a gente também precisa pensar, que é o tempo que o paciente leva a partir do momento que ele sente o sintoma, procura o médico, tem o diagnóstico e recebe o tratamento adequado. Isso provavelmente no nosso país, no nosso cenário, deve ser um tempo bem prolongado. Por isso que a gente tem que focar nisso, de, olha, esses sintomas que você falou são muito importantes da gente alertar a população de que tem que ir atrás do médico, seja ele um clínico do posto, seja ele um urologista do plano de saúde, seja ele um médico já de sua confiança que pode te encaminhar. Certo? Mas é algo que não dá para ser tido como normal. Isso tem que gerar uma ação. Sim. E aí, pensando nisso, né, o paciente com suspeita, como que a gente, né, quais são os principais exames, bem bate-bola, bate-pronto, quais são os principais exames que a gente pode fazer para esses pacientes para poder diagnosticar mesmo e definir se tem um câncer de bexiga ou não? Esse paciente, né, quando existe a suspeita de uma lesão de bexiga, o exame mais clássico que a gente faz é um exame que chama cistoscopia. O exame de cistoscopia, de uma forma simples, é realmente olhar através de uma câmera dentro da bexiga do paciente. E aí você vai ter a imagem de dentro da bexiga. Assim como a gente faz uma endoscopia, uma colonoscopia, que trata o nosso intestino, nosso estômago, a gente vai realmente olhar dentro da bexiga e ver se tem alguma lesão suspeita. Se houver alguma lesão suspeita, daí está indicado um procedimento que é mais invasivo, que a gente chama de ressecção transureteral, que é popularmente, né, a gente chama aí de RTU. A gente adora a sigla, colocou o nome mais curto de RTU. E não passa de uma raspagem de uma camada da bexiga para conseguir ter um diagnóstico. Então, daí seria a biópsia propriamente dita, que é o que a gente fala, que é tirar um pedacinho, para que isso seja visto no ambiente de laboratório, no microscópio, para que tenha um resultado definitivo para a gente. Seria um câncer de bexiga? Não é um câncer de bexiga? É algum outro tipo de lesão na bexiga? Se for um câncer, qual o tipo de câncer que é? O quão invasivo isso é? E a partir disso a gente consegue fazer todo um plano de tratamento para o paciente. Sim. Eu acho importante também destacar que quando a gente tem um câncer de bexiga, a gente tem que ver se não tem um câncer em outro ponto ali do trato urinário, né? E seria interessante fazer não só um ultrassom, às vezes, de todo o trato urinário, mas também uma tomografia em algumas situações. Bom, feita a biópsia, diagnosticado aquele tumor, 70% das vezes aqueles tumores são localizados, são, né, não invasivos, que é o que a gente está falando. E aí o paciente vai parar no próprio urologista ou até já no oncologista. E agora, o que eu queria que você, né, desse um panorama para a gente, quais são os principais tratamentos depois da raspagem, depois da RTU, que a gente indica para os pacientes, principalmente no SUS, mas também no privado, né, o que tem de diferente, no caso de ser um câncer de bexiga não músculo invasivo. Então, se a gente tem a oportunidade de tratar um câncer de bexiga não músculo invasivo, e aí a gente consegue até construir esse racional juntos, a gente está pensando de uma lesão que existe dentro da bexiga, mas que ela não criou raiz. Se ela não criou raiz, a gente tem uma chance muito alta de curar esse paciente se a gente consegue fazer toda a limpeza da parede da bexiga. Então, o primeiro tratamento é cirúrgico. E ele não implica necessariamente na retirada de toda a bexiga. Você retira só a lesão, porque afinal de contas ela não criou raiz. Então você não precisa fazer uma cirurgia extensa. Então você consegue oferecer um tratamento de objetivo curativo, preservando aquele órgão para a pessoa. E aí, com essa informação, com essa ressecção, com essa cirurgia completa,
a gente consegue estudar o risco dessa doença voltar a acontecer. E isso faz com que abram-se novas portas para novos tratamentos. Para os pacientes que têm uma lesão de crescimento lento ou que seja uma lesão única ali na bexiga, só a ressecção é suficiente. Tirou, vai acompanhar com o seu médico. Para os pacientes que tenham mais do que uma lesão, ou que a lesão seja grande, ou que esteja num lugar de difícil acesso, que você não tenha a certeza que foi retirado tudo, você pode oferecer um tratamento que a gente chama de tratamento adjuvante, que é um tratamento que vem para complementar as chances de cura daquele paciente. E isso a gente faz através de uma medicação dentro da própria bexiga. Isso a gente faz pelo menos durante 1 ano para o paciente e vai variar de acordo com algumas características que a gente vê naquela amostra de tecido. Se for, né, uma lesão de risco intermediário, a gente oferece aí por pelo menos 1 ano. Se for um risco mais alto, então se tiver alguma característica de agressividade, a gente oferece isso por mais tempo. E aí a gente chama esse medicamento de onco-BCG, porque ele é primo daquela vacina que a gente toma quando a gente nasce da tuberculose. Então é um tratamento, né, não invasivo, no sentido de não ser tomado na veia, de não ter efeitos colaterais por todo o corpo. Ele é feito só na bexiga. E ele trata ali aquela parede da bexiga com o intuito de não nascer nenhuma outra lesão maligna ali novamente. Sim. Assim, quando você usa o BCG, esse tumor pode voltar, né? Sim. Esse tumor pode voltar. E a gente tem outras alternativas, né? Quando o BCG não funciona ou quando o tumor volta depois do BCG, a gente tem outras alternativas? Temos. Uma das opções é fazer de novo o BCG, né? Então, se o paciente fez o tratamento com BCG, passou 5 anos e aí surgiu uma nova lesão, eu posso fazer de novo o mesmo procedimento e com boas taxas de resposta. Da mesma forma que se eu não tiver o BCG, que a gente infelizmente enfrenta essa dificuldade de encontrar essa medicação no mercado, e a dificuldade não é nem por conta de custo, pensando aí em sistema público e sistema privado, é pela dificuldade de produção. A produção do BCG no Brasil é bastante irregular, então existem épocas que tem, épocas que não tem, então isso pode prejudicar o tratamento de muitos pacientes. E para esses casos, seja na falta ou na refratariedade ao uso da droga, a gente pode usar um quimioterápico mesmo, que daí normalmente a gente usa para outros tipos de cânceres pela veia. A gente usa dentro da bexiga, que essa medicação chama gemcitabina, e a gente aplica da mesma forma que o BCG. E para casos realmente refratários, casos selecionados e de acordo com o acesso, porque mesmo para a maioria dos convênios isso não é liberado, a gente tem o pembrolizumab, que é uma imunoterapia amplamente utilizada para outros tipos de cânceres, como pulmão, como até mesmo câncer, né, de bexiga músculo invasivo, câncer de intestino. Só que daí é um tratamento sistêmico, então um tratamento que é feito pela veia e que sim tem efeitos colaterais por todo o corpo, diferente daquele outro tratamento que é só na região da bexiga. E a gente já considera, a partir desse momento, fazer cirurgia, que aí é uma cirurgia mais extensa, porque envolve uma cirurgia de retirada completa da bexiga. Daí eu perco a oportunidade de tirar só aquele pedacinho que está doente. Eu tenho que tirar o órgão todo. E aí realmente meu paciente precisa estar numa condição física adequada para conseguir passar por aquele procedimento. Então, eu tenho tanto tratamentos que são locais, no sentido de aplicar medicações na bexiga, e aí eu tenho essas duas opções, assim como eu tenho medicações que são pela veia, e tenho o tratamento cirúrgico, que é a cistectomia. E a cistectomia a gente sabe que é talvez a maior cirurgia urológica que tem. E todo urologista tem um receio de tentar fazer, por quê? Porque é complexa e tem muitas complicações. Então, a ideia, né? Pelo que você explicou aí das medicações que a gente tem, é evitar que esse tumor fique refratário. Então, o ideal é a gente evitar que ele volte. E aí a gente chega nesse problema da falta de BCG, que é um problema crônico, é um problema mundial, principalmente no Brasil, mas mundial também, por causa da fabricação.
E um dos objetivos do trabalho foi ver qual que era o impacto da falta de BCG no cuidado dos nossos pacientes. Então, eu acho que na prática, você vê que a gente tem dificuldade, e não é só no sistema público. Não, é qualquer lugar do Brasil. Sistema privado também. Então, começando agora, passando para os dados mesmo, né? Depois a gente entender, né, como que é o diagnóstico e tratamento desse tipo de tumor não músculo invasivo, os dados do nosso projeto foram muito interessantes. Foram muito interessantes, primeiro, que a gente avaliou quase 100 pacientes, foram 91 pacientes. A gente avaliou retrospectivamente, pegou os pacientes tratados lá na PUC de Campinas nos últimos 7 anos e tentou ver características dos tumores, a idade dos pacientes, de onde que os pacientes eram, mas também como que eles foram tratados, ou seja, como que foi a jornada daquele paciente na PUC. E você, né, estando na PUC, acho que você pode corroborar o que eu vou falar aqui e dar algumas visões internas. Então, desses 91 pacientes, a gente viu algumas questões. Eles estão mais ou menos em linha com a demografia, ou seja, eles são divididos, né, entre homens e mulheres de forma semelhante à literatura, então tem mais homens do que mulheres com câncer de bexiga. O outro ponto é que a maioria deles são tumores de alto risco, um pouco mais do que a literatura. Na PUC a gente pega mais tumor de alto risco, provavelmente pela demora no SUS de chegar ao diagnóstico mesmo, o tumor cresce mais, se aprofunda mais. E a outra questão é a idade média de 66 anos. É uma idade compatível aí, não sei qual que é a sua experiência assim, no dia a dia, mas são pacientes idosos, né? São pacientes idosos. Pacientes idosos. E por isso que quando a gente consegue ter um diagnóstico mais precoce, a gente consegue oferecer um tratamento com menos efeitos colaterais. Então, se eu tenho um paciente que é idoso, a chance dele ter diabetes, a chance dele ter pressão alta, algum problema no coração é muito maior. Então, é muito mais fácil eu tratar esse paciente com uma medicação direto na bexiga do que submeter esse paciente a uma cirurgia, que pode ter uma complicação cardíaca, ficar longo tempo na UTI, fazendo um pós-operatório. Então, para a qualidade de vida desse paciente é muito importante. E aí, Rafa, aproveitando que agora a gente está falando dos dados, eu queria ouvir de você, desses dados coletados, em relação ao diagnóstico, né? Em relação a essa ressecção transuretral, que a gente chama de RTU. O que te chamou a atenção, né? Pensando assim, na jornada, como você falou. Então, se o primeiro passo seria fazer a cistoscopia e aí, se necessário, fazer a ressecção, desses dados, o que você consegue destacar para a gente? Eu acho que a gente pode destacar alguns pontos, né? Primeiro, a gente, né, na análise, a gente pegou laudos de patologia de diferentes locais, não só da PUC, mas de laboratórios externos. E muitos laudos estão ok, estão bem, né, descritos, mas a gente pega alguns que têm uma descrição pobre, uma descrição falha. Se tem camada muscular, até onde que invadiu o tumor, as características daquele tumor. Isso é um ponto, sem dúvida, que a gente tem que melhorar no cuidado desse paciente. O segundo ponto que me chamou a atenção em relação à RTU, ao diagnóstico inicial, é a re-RTU, que é alguns pacientes, principalmente os de alto risco, alto grau, eles têm indicação de fazer a re-RTU, que é quando você fez a raspagem, a primeira, tem algumas características que falam, você tem que fazer uma nova, para você garantir que você pegou todo o tumor e para diminuir o risco de recidiva. E o ideal de fazer essa nova é em até 6 semanas. A maioria dos guidelines, das diretrizes, dizem em 6, no máximo 8 semanas. E o dado que nos chamou a atenção, é um dado que a gente, né, tem que usar para melhorar o cuidado dos pacientes, é que menos de 10% dos pacientes receberam a RTU, essa re-RTU, no tempo adequado. Isso tem muito de logística, né? Porque o paciente chega do posto de saúde, do urologista externo, de outro local encaminhado via sistema e demora para marcar e aí acaba demorando para fazer a nova abordagem, que normalmente é um especialista que faz. Então, essa falta dessa re-RTU me preocupou, porque isso pode aumentar a chance daquele tumor voltar.
e tirar a oportunidade daquele paciente de ser curado mais rapidamente daquela doença. Eu concordo com essa visão que você tem, que a dificuldade logística, né? Eu imagino que na minha prática clínica, lá no Hospital da PUC, eu encontro às vezes algumas dificuldades. Primeiro, de continuidade de segmento, e imagino que talvez alguns dos seus dados não tenham todos os dados completos ali, justamente por perda de segmento do paciente. E se você está falando dos últimos 7 anos, a gente está falando também do período da pandemia, que muitos tratamentos, acompanhamentos e investigações foram prejudicadas. E vejo também que às vezes a gente esbarra em coisas simples, como o cadastro de telefone, que vem errado. Então, às vezes a gente tenta fazer contato com esse paciente e não consegue. Questão de transporte, né? Então, o paciente às vezes tem um exame, tem um procedimento, mas ele não consegue chegar ao procedimento. E, claro, também uma superlotação do sistema em relação à data para fazer o procedimento, né? Então, imagino que com um prazo tão curto, né, de 45 dias aí para repetir um procedimento, isso também seja algo que acrescente uma dificuldade de logística aí, que impeça talvez da gente oferecer a melhor evidência para o cuidado clínico ali do paciente. E queria que você contasse um pouco aí de uma outra dificuldade que eu imagino e que eu já vivi na prática clínica, que é a falta do BCG, né? O que você encontrou nesses dados, né? Quantos pacientes, né, se você tiver esses números, quantos pacientes não conseguiram completar, quantos pacientes nem conseguiram às vezes começar, existem pacientes que não começaram pela falta da medicação. O que você encontrou nesses dados? Sim. E aí são dados também muito interessantes, né? É o primeiro estudo no interior do Brasil que analisou esse tipo de paciente. E aí o que a gente encontrou? Primeiro, a falta de BCG é muito importante no cuidado do paciente, afeta muito a jornada dele. Então, o primeiro dado que eu vou colocar aqui é 25% dos pacientes que tinham indicação de fazer o BCG, né, o tratamento adjuvante, não receberam esse tratamento, principalmente por causa de falta, porque faltou a medicação desde o início. Então, apenas 75% dos pacientes acabaram recebendo, começando a tratar com BCG. Isso é um ponto. Segundo ponto, desses que começaram a tratar, 75% fizeram BCG. 25% fizeram a gencitabina, que é o que você falou mais cedo, que a gente usa quando falta. Né? Assim, o ideal não é, mas quando não tem a outra, a gente usa a gencitabina como opção. Então, dos 75%, só 75% fizeram realmente o BCG, iniciaram. E desses que iniciaram, seja BCG, seja gencitabina, o ideal, como você falou, é fazer pelo menos 1 ano. Né? Alguns pacientes até 3 anos. E apenas 38% dos pacientes de alto risco fizeram pelo menos 12 meses de tratamento. Então, isso, na maioria das vezes, novamente, por falta de BCG. Algumas vezes por perda de acompanhamento, mas a maioria das vezes por falta de BCG. Então, a falta de BCG impediu alguns de começarem e impediu alguns que começaram de continuarem o tratamento. Então, isso é um dado preocupante que a gente tem que tentar, né, propor soluções para os serviços para tentar mitigar isso, para tentar reduzir esse problema. E o último dado que eu queria compartilhar, né, na verdade são 2. Primeiro, a média de tempo de tratamento dos pacientes foi 10 meses. Se a média foi 10 meses, então poucos pacientes fizeram mais de 1 ano, que é o mínimo recomendado. Né? Então, muitos fizeram 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, isso é um outro dado. E a questão do tempo entre o paciente fazer a última RTU e começar a primeira BCG ou a primeira gencitabina. Existe um tempo, então, né? Acho que é importante a gente destacar isso, Sim. Né? Existe um tempo previsto depois da raspagem para começar o BCG.
Isso. Qual que é o tempo padrão para isso? Isso, o mínimo é 2 semanas, porque você Tá. tem que esperar, porque senão pode dar irritação. Mas assim, é de 2 a 8 semanas, ou seja, até uns 2 meses, quando muito 3 meses. Então, Mas da mesma forma que a raspagem, para ser repetida, existe um prazo padrão também para começar o tratamento Isso. complementar. E infelizmente a gente começou mais ou menos com 200 dias, ou seja, mais ou menos 6 meses. Que também é um número preocupante por causa de toda a jornada, toda a logística e, como você falou, pandemia. Muitos pacientes desses foram tratados na pandemia e essa demora, sem dúvida, foi maior durante essa época. Tá? Eu acho que os dados que você está trazendo da nossa realidade aqui, da nossa localidade, são dados bastante alarmantes, né? Eu fico feliz que a gente tem dados, porque antes a gente não tinha dados, então a gente estava no escuro, no sentido de a gente não sabia se o nosso tratamento estava adequado, mas eu acho que agora a gente conseguiu identificar quais são os pontos de fragilidade. E com isso, através do seu projeto, através da sua dedicação, a gente consegue criar estratégias para melhorar esses pontos críticos. Então, hoje, a gente não tem mais a pandemia. Então, os nossos serviços estão funcionando nas suas plenas capacidades. Então, hoje a gente consegue entender se hoje seria inaceitável ter esses 200 dias, né? A gente tem que trabalhar para que isso seja o mais próximo possível e vamos torcer para que um dia a gente esteja dentro da meta. Da mesma forma que a nova raspagem e também esses dados eu acho que vão ser importantes até para a gente justificar para os serviços de saúde que a gente está a importância de ter a BCG. Né? Eu consigo mostrar que a ausência da BCG afeta diretamente o tratamento e o sucesso do tratamento do meu paciente. Então, acho que isso corrobora, né? Deixa mais forte esse discurso de que a gente precisa do medicamento. Né? Então, eu acho que esses dados são muito importantes para esses pontapés iniciais, para a gente conseguir formular estratégias e ter tempo também, né? Colocar metas no sentido de, olha, em 6 meses eu quero que os meus pacientes estejam fazendo uma nova raspagem em X semanas. Em 1 ano, que esteja dentro da meta. O tempo, né? Como que vai ser a captação desses pacientes? Os pacientes que já estão no serviço ou que não estão inseridos dentro do hospital da PUC, mas estão inseridos na rede municipal como um todo. Como que a gente pode contribuir para isso? Né? Então, eu acho que esse seu trabalho, com certeza, vai trazer muitas coisas boas para a gente. Isso, e eu acho que puxando o gancho já para finalizar, quais são os pontos que a gente vai tomar, né, de propostas de solução? Então, a primeira coisa, a gente está alinhando com a urologia, com a equipe de urologia, para priorizar as re-raspagens, as re-RTUs dos pacientes de alto risco. Legal. Para que eles não demorem tanto para serem novamente raspados e que isso aumente a chance dele ser curado. Segunda coisa, o fluxo entre ambulatório de urologia e ambulatório de oncologia. Junto com a gestão da PUC, a gente vai tentar otimizar esse passo. Claro que tem questões burocráticas, mas a gente vai tentar. Eu tenho uma dúvida a respeito disso. Sim. Que eu ouço muito dos pacientes. Porque quando a gente está atendendo, cuidando desse paciente, a gente está no mesmo espaço físico. Né? A gente está dentro dos ambulatórios do Hospital da PUC Campinas. E é muito difícil, às vezes, a gente ter acesso a um outro especialista, apesar da gente estar fisicamente juntos. Você consegue explicar um pouquinho o porquê dessa dificuldade, um pouco desses fluxos? Eu acho que para o pessoal que está ouvindo a gente ajude a entender por que isso é um ponto de atenção e por que a gente precisa que a gestão, né, atue junto aos órgãos regulatórios, a região do município, a questão do município, para que a gente consiga que esse fluxo seja realmente mais fluido, digamos Sim. assim. Como que funciona? O paciente que chega na urologia com uma suspeita ou já com câncer de bexiga diagnosticado, ele tem uma fila do posto, né? O médico encaminha via posto de saúde, espera alguns dias ou semanas ou meses, dependendo da fila, e consegue uma consulta lá na urologia da PUC, ou na urologia do Mário Gatti, ou na urologia da Unicamp, de onde for. Isso existe uma central de regulação de vagas. Conseguiu essa vaga na PUC, por exemplo, e o paciente diagnosticou um câncer de bexiga que precisa de um oncologista, antigamente, ele poderia ser encaminhado diretamente para o ambulatório de oncologia da PUC.
Hoje, o urologista tem que fazer um encaminhamento, o paciente volta ao posto de saúde e o posto de saúde coloca ele na vaga de oncologia do município. E aí ele vai esperar de novo, apesar de que a fila está pequena atualmente, mas ele tem que esperar de novo e ele pode ser encaminhado para outro hospital. Ele dá uma volta, né? Isso, às vezes ele acompanha na urologia da PUC e na oncologia do Mário Gatti ou vice-versa. Não necessariamente ele acaba caindo na PUC. E a ideia que a gente quer tentar mudar é que esses pacientes, por causa dessa logística demorada, eles irem direto para a oncologia da PUC. E também para que eles sejam acompanhados juntos, né? E para aumentar a chance desses prazos serem cumpridos, né? Do tratamento começar mais precocemente, dele conseguir ter uma atenção integral ali de todos os recursos que ele precisa de uma forma mais rápida. E o terceiro ponto, né, passando da questão da agilidade, é a questão de uma coisa que muitos planos de saúde fazem, muitas clínicas, que é quando o paciente vai tratar com BCG, já se compra todas as ampolas para aquele paciente que vai durar pelo menos 1 ano. E aí você estoca aquelas ampolas dedicadas para aquele paciente, porque você garante que pelo menos aquele paciente você vai tratar corretamente. Porque não adianta você pegar 3 pacientes e tratar cada um deles por 4 meses, que é menos de 1 ano. É melhor você tratar um, pelo menos, corretamente, porque você vai ter mais chance de ter o efeito Já que a gente final. não consegue oferecer o melhor para todos, Sim. nesse cenário que a gente está, os dados mostraram isso para a gente. Então, que a gente consiga oferecer, pelo menos, o melhor tratamento para aqueles que têm o maior risco de recidiva. Isso, e aqueles que você não consegue fazer essa compra total, você faz a gencitabina. Sim. Você tem a opção da gencitabina. Exato. Então, eu acho que eu acho que é importante a gente destacar que é uma droga que não está em falta. Sim. Então, talvez para alguns pacientes, devido à escassez do melhor medicamento, a gente precise realmente selecionar. Né? Selecionar quem é o paciente que vai ser candidato a BCG, selecionar o paciente que vai ser candidato a gencitabina e aquele paciente que a gente espera encontrar sempre que não vai precisar de nada, né? Nenhum tratamento complementar, é só acompanhamento clínico mesmo. Isso, e por fim, a gente vai rever o protocolo todo da PUC e fazer um protocolo que vai desde a urologia, passando pela patologia e entrando na oncologia, para harmonizar e fazer o melhor cuidado dentro da realidade atual para esses pacientes. Então, acho que o projeto teve esse objetivo de tentar identificar os problemas e também propor soluções para a jornada do paciente com câncer de bexiga não músculo invasivo. Então, acho que a gente conseguiu cobrir todos os pontos. Estamos terminando aqui esse episódio desse podcast especial. Ele é relacionado diretamente ao projeto de câncer de bexiga patrocinado pela Pfizer, sem nenhuma contrapartida do Grupo Sonho, e que a gente fez ao longo desse ano na coleta de dados do Hospital da PUC de Campinas. Vou agradecer a presença da doutora Isabela, agradeço a você, Isabela, pela disponibilidade e pela clareza para passar para os nossos ouvintes sobre o câncer de bexiga. E vou também perguntar se você tem alguma declaração final, alguma pontuação e agradecer também aos ouvintes. Sim, claro. Eu gostaria primeiro de destacar a importância do seu trabalho, a importância da sua dedicação em construir esses dados, em analisar esses dados. Hoje a gente vive uma época de que a gente acha muitas coisas e que a gente tem muitas informações desencontradas. Então, esse trabalho vai muito de encontro de oferecer para a população uma informação de qualidade, baseada em evidências e com o intuito de melhorar o que existe. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente encontra muitos desafios no tratamento do paciente oncológico, mas o que você fez com certeza vai poder trazer resultados muito melhores para os pacientes e melhorar a jornada de cuidado deles, como você mesmo disse, que é um dos objetivos aí do final do trabalho. Então, parabéns pela sua dedicação e agradecer por estar aqui com você hoje, por ter a oportunidade da gente conversar sobre o tema. Muito obrigado e nos vemos no próximo Oncoponto. O Oncoponto, o podcast do Grupo Sonho, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.